Meu irmão, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, agora eu, juntamente com a minha esposa, Elza Maria, vamos louvar o Senhor com o hino da nossa querida harpa cristã de número 35. Após a gravação deste hino, começarei a falar a palavra do Senhor, gravar a mensagem do Senhor. O grande amor de meu Jesus, por mim, morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim pra me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrento, amargo fel, que ele sofreu pra me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Aleluia! Graças a Deus! Quem pode contar o grande amor de Deus? Graças a Deus! Meu irmão, pela grande misericórdia do Senhor, louvamos ao Senhor com o hino e agora vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Aleluia! Querido e todo-poderoso Pai, diante de Ti estou neste momento, Senhor, para fazer esta gravação, Senhor, para ajudar na edificação de Teus filhos, na edificação espiritual de Teus filhos, para que todos estejam preparados para o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o tema de nossa mensagem: os salvos e os perdidos. Aleluia. Vou repetir como de costume: os salvos e os perdidos. Glória a Deus. Vamos ler São Mateus capítulo 25 e versículo 46, que diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Irão estes para o tormento eterno, são os ímpios, mas os justos, os salvos, aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, para a vida eterna. Glória a Deus. Meu irmão, vocês são bem conhecedores e sabedores que pela misericórdia de Deus, eu sou escritor evangélico, já gravei 2 livros, estou doando para os irmãos. Não esqueçam de baixar esse livro e tê-lo no seu computador ou então no seu celular. O primeiro é intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. E o segundo, Os 3 Tempos de Jesus. Baixe estes livros e vocês terão 2 professores excelentes em vossas mãos. Só é procurar a descrição do meu vídeo e na descrição deste vídeo você vai encontrar os 2 links dos 2 livros. Baixe-os. Se não tem prática para baixar esse livro, procura uma pessoa entendida que entenda esse princípio dessa forma e baixe o livro, tem aí no seu computador. Graças a Deus. E também vocês são sabedores que eu tenho outro canal no YouTube intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal somente de divulgação dos meus hinos, que pela misericórdia do Senhor, também sou compositor evangélico. Já compus para mais de 800 hinos e agora estou divulgando os hinos para os irmãos ouvirem, aprenderem, se acharem bonito e gostarem do hino, para louvar o Senhor na igreja que você se congrega, ou qualquer um cantor que quiser gravar, tem liberdade. E pela misericórdia de Deus, vamos para o teor da mensagem. Os salvos e os perdidos. Agradeça, meu Deus. No primeiro vídeo que eu lancei, que foi no domingo, dia 9, eu agradeci a Deus por Ele ter me dado condição para eu voltar a continuar com o meu ministério da palavra na internet, e esqueci de agradecer a vocês e vossas orações por mim, mas agora estou agradecendo a vocês as vossas orações por mim, para Deus oraram a Deus para Deus ter me dado condição para eu voltar às minhas atividades religiosas, espirituais, que agora voltei a exercê-las. Graças a Deus. Muito obrigado por vossas orações. Deus recompensa vocês com tudo que vocês fizeram por mim, orando a Deus, clamando a Deus, para eu voltar às minhas atividades. E aqui estamos para fazer a obra do Senhor do jeito que o Senhor mandar. Quem manda na minha vida, no meu ministério, é Deus, não sou eu. Glória a Jesus. Os salvos e os perdidos. Aleluia. Estão vivendo o limiar do arrebatamento da igreja e precisamos estar preparados para o rapto da saída da igreja desta terra para o céu. A surpresa será grande aos ímpios e os cristãos que não se prepararem. A surpresa será grande para esses, mas para você, para mim e para todo cristão que estiver preparado, aguardando a vinda do Senhor para morar no céu, seremos levados, não será surpresa para nenhum de nós. Surpresa só para os ímpios e para os crentes despreparados. Aleluia. Os salvos e os perdidos. Aleluia. Alguém poderá perguntar, e talvez seja a pergunta sua, meu irmão:
Talvez seja pergunta sua, minha irmã. Aleluia. Talvez seja uma pergunta sua. Porque os ímpios se perderão. Se me desculpe, foi um celular da minha esposa que tinha ficado aqui na mesa, e aí aconteceu isso em paz. Vai desculpando. Porque os ímpios se perderão. Talvez seja a pergunta sua e de outras pessoas, outros irmãos que não têm um esclarecimento melhor sobre essa doutrina. Porque os ímpios serão lançados no inferno? Porque eles se perderão. Alguns dizem porque eles fumam, são os viciados. Os viciados não têm direito à salvação. Se o seu pensamento, meu irmão, é este, é um pensamento negativo, é errado. Não é por o homem, a mulher, o ímpio, ser viciado no fumar, que eles serão lançados no inferno. Ficarão nesta terra para sofrer os horrores da grande tribulação e após ser lançado no suplício eterno. Não é por conta disso. Talvez você poderá pensar, é porque vive nas drogas, porque vive no pecado, nas drogas, viciado nas drogas. Também eu respondo a você que negativo. Não é por conta disso aí que o ímpio será lançado no inferno. O pecador será lançado no inferno. Não é por conta disso. Olha o tema, os salvos e os perdidos. Por que os perdidos serão lançados no inferno? Porque eles ficarão no arrebatamento da igreja, irão sofrer os horrores da grande tribulação e após isto aí, sofrer eternamente no suplício eterno. Por quê? Nem é porque é viciado no fumar, nem são porque são viciados, muitos deles, nas drogas. E por quê? Eles serão lançados no inferno. É porque são adúlteros, vivem no adultérios, vivem na prostituição? Também não. Também não. Eles ficarão neste mundo, serão lançados no inferno, não é porque são viciados no fumar, viciados nas drogas, porque são adúlteros, porque vivem na prostituição, nada disso. Então é porque vivem na roubalheira, são ladrões, vivem roubando os seus semelhantes, dando prejuízo a muitos pais de famílias, roubando o sustento mensal dos pais de famílias, fazendo muitos pais de família sofrerem por conta dos roubos que eles fazem. Também não. Também não. Então são porque são assaltantes? É porque são assaltantes? Vive assaltando os seus semelhantes, os pais de família, tomando a força, com a arma na mão, tomando a força, o dinheiro dos pais de família e de qualquer outra pessoa, porque são assaltantes? Também não.
Não. E por que esses homens serão deixados e sofrerão eternamente no inferno? Por quê? Se não são por conta desses pecados, e por quê? Então, é por eles seres maus, serem pessoas más, não ter amor ao próximo, não ajudar ao próximo, ser um mau filho, um mau pai, um mau vizinho, um mau empregador, um mau funcionário, são bandidos, nada dessas coisas. O homem se torna perdido, será lançado no inferno, não é por nada dessas coisas. Aleluia. Não. É porque são muito difíceis, são muito maus, são ímpios. A vida deles é fazer o mal e comer, praticar toda a miséria com os seus semelhantes. Tá bem, não. Eles serão deixados para trás, serão lançados no suplício eterno, no fogo eterno. Segundo a Bíblia, não é nada por causa dessas coisas. O pecador será lançado no inferno, não é porque ele vem praticando pecados. Muitos pregadores estão errados na hora que estão entregando o sermão, pregando a palavra do Senhor. Eles começam a dizer: se eu sei que tem vício, tal vício. Se você é um assaltante, você é um ladrão, você é um criminoso, um homicida, deixe essas coisas e venha se entregar para Jesus, senão você vai ser lançado no inferno. Tudo isso é errado. O homem será lançado no inferno não é porque ele pratica pecado nenhum, não é por ele ser pecador, não é por ele praticar todo tipo de pecado, se fosse possível, nem por ele ser pecador. Vamos ser lançados no inferno, não é por conta disso, não. É errado você e eu, qualquer pregador, começar a pregar a palavra, começar a acusar o pecador. Deixe tal vício, deixe tal prática, Deus abomina, Deus não aceita tal prática. Isso aí é desafiar e ofender ao pecador, e muitos chegam até perder a vida. Um amigo meu, um diácono, quase morria. 2 bandidos quase matam ele por conta disso. Ele pregando e dizendo: o roubo é do diabo, o assalto é do diabo. E tinha 2 bandidos ouvindo. Quando terminou o culto, os bandidos pegou ele: você agora vai morrer. Falando da minha vida particular, isso é coisa muito errada. Os pregadores precisam aprender a pregar a palavra. E os pastores das igrejas precisam ensinar seus irmãos, precisam ensinar seus auxiliares a pregarem a palavra. Isso irrita o pecador e prejudica o pregador em muitas coisas. Pode até ele perder a vida. Porque não é por conta dessas coisas, de pecado nenhum, que o pecador é lançado no inferno. Não, de maneira nenhuma. Precisamos aprender a pregar a palavra. Precisamos aprender a anunciar a palavra do Senhor ao pecador. Para nós não irritá-los, não ofendê-los. Não é assim que eles vêm para Jesus. Não é por conta disso que eles se sentem acusados de pecado, reconhecem as suas culpas e aceitam Jesus como seu Salvador. Não é por conta de uma pregação dessa natureza. Eles se irritam e vão embora. Aí você diz: mas pastor,
E como é? E por que o pecador vai para o inferno, perde a salvação? Ou seja, não se salva. Não é perder a salvação, desculpa. Não se salva. Por quê? Ser lançado no inferno. Não é por conta desses pecados que ele comete? Não. Todos os pecados que o pecador comete é porque ele está no pecado. Ele está sem Jesus na vida. Ele não tem Jesus na vida. É por isso que ele comete todo tipo de pecado, porque ele já vive no pecado. Isso aí é o dia a dia deles. Aí você poderá me perguntar, mas pastor Maximiano, e por que o pecador vai para o inferno? Se não for por conta dos pecados que eles cometem, e o porquê o levam, o que é que leva eles ao inferno? A Bíblia fala, a resposta está na palavra do Senhor. Aleluia, não está no pastor Maximiano, está na palavra do Senhor a resposta. Glória a Deus. Veja uma citação que esta é a básica, eu considero como texto áureo dessa resposta. Marcos 16, 15 a 16. O pecador vai para o inferno, sabe por quê? Marcos 15, 16. Marcos 16, versículo 15 a 16. Veja como é que diz, aquele dois versículos bem conhecidos. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Jesus não disse que ele seria condenado se vivesse fumando, jogando, dançando, bebendo cachaça, se embriagando, nas drogas, matando, roubando, assaltando, mentindo, adulterando, e etc, e etc. Jesus não fez menção de nada disso. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quem não entregar sua vida a Jesus, será condenado. Glória a Jesus. A condenação do homem é por ele rejeitar a pessoa de Jesus, não é por ele ter praticado pecados e mais pecados, pecados e mais pecados, de maneira nenhuma, meu irmão. É por ele aceitar rejeitar a Cristo. Rejeitor a Cristo está perdido. Aí está a condenação do homem. Rejeitar o Filho de Deus como seu Salvador. É por essa razão, escute bem a mensagem e entenda a realidade. É por conta disso, por conta dessa realidade, que às vezes nós ficamos de boca aberta. Ficamos perplexos quando vemos um bandido matou tanta pessoa, ofendeu a tantos pais de família, cometeu tanta irregularidade no mundo, preso mais de 70 vezes, 80 vezes, tanta barbaridade, tanto roubo, tanto crime que ele cometeu. Quando não menos espera, ele aceita Jesus e amanhã é um pregador. Assim, mas um homem desse, sabe por quê? Aqueles pecados que ele cometeu, ele só cometeu aqueles pecados todinho porque ele não tinha Jesus na vida. Porque ele não tinha Jesus, que foi a falta de Jesus na vida. A salvação está em aceitar Cristo. Ele aceitou a Cristo, tudo quanto ele cometeu foi esquecido. Deus lançou no mar do esquecimento, foi perdoado. Porque ele aceitou. Não foi porque ele fizesse outra coisa. Se ele não tivesse aceito a Cristo, ele seria condenado, não por conta dos pecados que ele tinha cometido.
Não, por ele não ter aceito Cristo, por ele não ter se arrependido e não ter aceitado Cristo como seu Salvador. Aí está a condenação. A condenação é esta, não é por o homem ter cometido tanto tipo de pecado, não, é por ele rejeitar a Cristo. A condenação está em a pessoa rejeitar a Cristo, não aceitar a Cristo como seu Salvador, não é por pecado que ele tem cometido. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A condenação é esta: porque Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram ficar nas trevas do que aceitar a Cristo. O pecado, a condenação está aí. Aleluia. Em João 5:24, Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, veja aí, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque ouviu a palavra e creu na palavra, creu em Jesus. A salvação está aí. Mas o pecador ouve a palavra, alguns, e outro não procura nem ouvir, e não se arrepende, não aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, se perde. A condenação está aí, se torna um homem condenado, porque rejeitou o Salvador. Não é por ele ter cometido pecados e mais pecados negativos, é por ele ter rejeitado o Salvador Jesus Cristo. Aí a condenação é esta. Aleluia. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna está aí. Ouvir a palavra e crer em Jesus, aceitá-lo. Mas o pecador rejeita, por ele ter rejeitado, por ele rejeitar a Jesus, se condena. Ele pode ter cometido muitos pecados, mas se ele crê em Jesus, é salvo. Tudo foi perdoado. Vamos supor, José é um pecador. Dando aqui um exemplo. O homem José é um homem que cometeu tantos crimes, tanta irregularidade no mundo. Tirou muita vida de muitos pais de família. E Severino, do mesmo jeito, do jeito que o José cometeu irregularidade, pecado de muita maneira, o Severino também. Se encontra os dois. A culpa, o tamanho da culpa de um é o tamanho da culpa do outro. Pecados e mais pecados cometeram iguais. Se encontra, chega os dois. Um ouve a palavra, creu, foi salvo. O outro ouviu a palavra, não creu, se condenou, foi para o inferno. Por quê? Os dois não cometeram irregularidade, pecados iguais, mas um creu em Jesus, o outro não creu. Então a salvação é crer em Jesus, a condenação é rejeitar a Jesus. Então não pregue mais nos púlpitos da igreja, não faça mais menção da vida errada de A nem de B ao pecador. Isso é errado. Aplique o Salvador Jesus, aplique o Salvador Cristo, aconselhe ele a se entregar para Jesus, a aceitar a Jesus. Não é por ele ter praticado tipos de pecado, qualidade de pecado, não é isso não. Aleluia. Existem centenas de versículos no Novo Testamento mostrando essa realidade, essa doutrina. Que o que leva o homem ao inferno não é o pecado que ele cometeu, é a rejeição a Jesus Cristo. É por isso que ele vai para o inferno. E agora o cristão? Porque muito cristão vai ficar no arrebatamento de muitos irão se lançar no inferno. Por quê? Já é diferente.
Já o cristão é diferente. É diferente. O ímpio se condena por rejeitar a Jesus. Não é pelo número de pecado que ele cometeu. Não, é por rejeitar a Jesus. Já o salvo se condena, não é por rejeitar a Jesus. O salvo se condena, vai para o inferno por cometer pecados. Aí já é diferente. O ímpio não vai para o inferno por ter cometido pecado, por rejeitar a Jesus. Mas o cristão muitos serão deixados no arrebatamento e muitos serão lançados no inferno por ter cometido os pecados. Por cometer pecados. Veja 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo se referindo aos cristãos, falando ao cristão, não foi ao ímpio do mundo não. Esses injustos aqui falando da igreja, crentes errados. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas aqui se referindo aos cristãos. Os cristãos serão lançados no inferno por cometer esse tipo de pecado e outros. E outros. É diferente do ímpio. É diferente do ímpio. Aleluia. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui para se referir aos cristãos, não ao mundo pecador. Aleluia. O mundo pecador se condena por rejeitar a Jesus, não por cometer pecados, por rejeitar a Jesus. Mas os cristãos é diferente. Se condenam, serão lançados no inferno por cometerem pecados. Aleluia. E outros versículos que provam esta realidade. Outros versículos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo está dizendo que se o cristão que não procura a santificação, não procura se santificar, santificação é abandono do pecado, é rejeição ao pecado, perde a salvação, não vai ver os olhos de Deus, não vai ver a pessoa de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, não veremos a Deus, não subiremos, não seremos arrebatados. Então o cristão se perde por cometer pecados, o mundo por rejeitar a Jesus e o cristão por rejeitar pecados. Aleluia. Irmãos, estão vivendo um dos últimos momentos, no limiar do arrebatamento da igreja. A igreja está saindo em qualquer momento. Precisamos saber aproveitar o tempo que resta
para nós trabalhar para o Senhor. Vamos deixar de, nos púlpitos, na pregação do Evangelho, deixar de combater as práticas miseráveis, negativas dos homens, que isso aí não influi nada, isso aí irrita o pecador, não contribui para a salvação do pecador, contribui para irritá-los. E vamos falar de Jesus ao pecador, apresentar o céu ao pecador, dizer a ele que Jesus perdoa tudo quanto você cometeu, não importa, Jesus lhe perdoa. Aceite ele para você ir para o céu. Se você rejeitar Jesus, você se perde, vai para o inferno. Aí está certo. Mas fazer menção do que eles cometeram, as coisas negativas, é antibíblico, é incorreto. Você arrisca até a sua própria vida. Aleluia. Agradeça, meu Deus, por tudo isso que Ele tem me dado e tem dado a você também, e está pronto para nos ajudar até o arrebatamento da igreja. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando. Irmãos, estamos no fim. Estamos no fim. Não vamos esquecer. Estamos no fim. Amém. Deus vos abençoe, vos guarde e esteja preparado para o arrebatamento. Aleluia.